Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com o rabino e psicólogo Moisés. Nascido em Belém, estudou em Jerusalém numa academia rabínica por 5 anos. Exerceu o rabinato no Centro Israelita do Pará e hoje tem sua própria sinagoga, que inclusive estive lá. Rabino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar e trazer informações pertinentes ao nosso assunto. Não, hoje é um podcast que eu sempre quis fazer. O Gerson aqui que está acompanhando a gente já nesses 3 anos sabe disso. Até porque a cultura judaica me encanta principalmente porque trata muito de prosperidade. E prosperidade, para quem não sabe, não envolve só dinheiro, envolve outros campos também. E é isso que a gente vai falar. E a pergunta já começa, Rabino. Qual o segredo da prosperidade judaica? Bem, tem uma história dos judeus que vieram do Marrocos para cá, que eles chegaram aqui no Brasil no século XIX, época do Império. Então imagina como era a Amazônia naquela época. Eles chegaram para a Amazônia, mas eles conseguiram prosperar. Prosperaram bastante. Aí outros perguntavam para ele, mas como é que vocês têm tanta bênção para ter prosperidade? Vocês são igual a gente aqui, a gente não consegue, e vocês chegam e fazem logo uma fortuna. Aí o judeu contou para ele, não, rapaz, quando a gente sai das nossas casas, as nossas mães jogam uma maldição na gente e dizem que a fortuna vos persiga. Aí quando eles chegam aqui, a fortuna está perseguindo eles. E eles conseguem. Mas tem alguma coisa assim nos ensinamentos, Rabino, que nos ensina, que ensinem o povo judeu a ter, vou botar entre aspas, tá? Facilidade de prosperar, porque vocês são uma cultura, um povo realmente voltado muito para negócios, voltado muito para prosperidade, inclusive espiritual, né? Não é só dinheiro. Existe algo aqui nos ensinamentos, nos livros que consegue trazer para a gente? Bom, a primeira parte, assim, quando Abraão, o nosso patriarca, ele não tinha filhos com a mulher dele, a Sara. E a gente sabe da história, ele teve filho com 100 anos, a mulher já tinha 90, segundo conta a Bíblia. Mas por que ele teve o mérito, fora a bênção do Eterno direta? Que quando teve um episódio antes da gravidez de Sara, em que eles chegaram num certo lugar, a Sara era uma mulher muito bonita, e o rei quis ela, chamado Abimelech, esse rei, e a tomou. Depois, Deus veio em sonho para esse rei, disse, não mexe com essa mulher, é uma mulher casada. Aí o rei disse, mas ele disse que era irmão dela, isso aqui, tudo mais. Conclusão, ele devolveu a mulher para Abraão, e o Abraão rezou para o Abimelech que ele tivesse prosperidade, e que tivesse filhos, fertilidade e tudo mais. Já que ele rezou pelo outro, aí tu vai receber primeiro essa bênção. Então, um dos segredos, a gente ter realmente bênção, é tu pensar no teu semelhante. Tu reza primeiro por ele, tu acaba recebendo essa bênção por primeiro. Ou seja, a gente tem que estar desapegado de um certo egoísmo. Eu quero para mim. Mas tu tem mérito para isso. Então a pergunta vem em cima disso. Quando você reza pelo outro, o mérito chega para você também. Então um dos segredos da prosperidade é a gente fazer essa oração mútua. Eu rezo pelo meu amigo, ele reza por mim e assim vai. Então a bênção vem através dessas conexões. Rabino, eu posso tentar resumir o que o senhor falou, que é dar antes de receber? Isso, em outras palavras. É porque é algo que a gente traz e prega muito no nosso negócio. Aqui o nosso sócio até veio querer ver a gente e faz parte de um pilar nosso muito grande, que é sempre dar algo antes de receber algo em troca. Vou lhe dar um exemplo. A gente sempre trabalha um mês gratuito antes de cobrar o próximo mês, assim, antes de começar a cobrar algo do nosso cliente, porque fantástico. A gente entende que ele precisa entender o que a gente faz. Para compreender o valor do que a gente faz. É mais ou menos por aí? Tem uma outra história também judaica que representa isso. 2 rabinos foram visitar uma comunidade. Um foi de manhã, outro foi de tarde. No que foi de manhã, ninguém deu dinheiro para ele. No que foi de tarde, todo mundo deixou ele de dinheiro. Aí, depois de noite, se perguntaram, mas como é que tu consegue ganhar tanto dinheiro assim? Ele disse, não, rapaz, quando tu vai falar, tu fala e dá muita importância ao dinheiro. Se tu dá importância ao dinheiro, o que as pessoas fazem? Guarda nos seus bolsos, é importante.
Quando eu chego para falar assim, para mim é importante dinheiro, esquece isso o que, tudo mais. Então, como não tem importância, eles me dão dinheiro. Tu tira a importância daquilo, exatamente. A pessoa fica mais aberta a entregar. Exatamente. Cara, viu? Tem que tirar, tem que desbloquear justamente esse apego muito grande que a gente tem com o dinheiro. Isso é uma das formas de você ter essa prosperidade, trazer para si também essa prosperidade. Aí, Rabino, pegando a questão do dinheiro, tá? É algo que a gente bate muito. Para mim, existe um tabu muito grande das pessoas falarem de dinheiro, das pessoas entenderem o dinheiro como algo ruim, até pecado, tá? E isso é cultural da gente. Usura, tipo, exatamente. Como é que o judeu lida com o dinheiro? Ele vê algum problema no desenvolvimento espiritual dele, no desenvolvimento pessoal dele, em ter dinheiro? Tipo assim, é ruim eu ser rico para o judeu? Não. O judeu não é ruim ser rico, muito pelo contrário. Até para a gente fazer um bom serviço ao Eterno, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Então, essa prosperidade, ela é uma busca. Então, o que acontece? O texto fala assim, no Talmud, por exemplo. A gente deve servir o Eterno na indigência, que é a pobreza, e também na opulência, que é a riqueza. Todos os dois têm suas dificuldades. Quando você está na opulência, qual é a tendência que a gente tem? É esquecer Deus. Tem uma frase lá em Deuteronômio que diz assim, engordou e deu coices. O que quer dizer? Se você está muito bem, você tem uma tendência a esquecer de Deus. Quer curtir a vida, quer fazer isso ou outro. Então, tu não passaste no teste. O teste é, tu tem dinheiro, tem. Dinheiro foi o Eterno que te deu? Foi. Então, agora tu tem que saber dividir com os outros. Cara. A tua obrigação é essa. E não reter só para si. Então, todo o fundamento dessa prosperidade é baseado em você vencer o teu ego, que é uma coisa muito difícil. É dito assim, ó, quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo e ele não aparece diretamente. A gente vê somente os seus efeitos, a sua criação, tudo mais. E quando a gente estuda, por exemplo, o universo, ou a disciplina daqui mesmo, a gente vai perceber o Eterno em cima disso. Mas tu não é direto a ele. Mas na revelação do Monte Sinai, no 10 Mandamentos, qual é a primeira palavra que Deus usa lá? Eu te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Por que a palavra eu? Porque nós somos fragmentos desse Eterno. A gente não é o todo, a gente é só um fragmento. Então, nesse fragmento, já te ensina que tu não pode ter um ego inchado, um ego inflado. Então, esse que é o detalhe diferencial. Se eu tenho essa compreensão que eu faço parte desse todo, e como fazer parte desse todo, eu tenho que ter as conexões, e isso envolve ajuda, envolve boas palavras, envolve boas ações, muitas coisas. Então eu vou conseguir realmente trazer uma prosperidade para mim. A outra diferença também é que o judaísmo, ele não é uma religião que foi revelada por alguém. Entendi. Ela foi revelada para um povo inteiro. Então, não dá para eu ser judeu vivendo como um Robinson Crusoe, sozinho numa ilha. Posso até viver, mas o objetivo não é esse. O objetivo é viver em sociedade. Então, tem que ter trocas com o meu semelhante de várias ordens. Nessas trocas, as bênçãos vão chegar. Então, esse que é o objetivo. Tem que ser coletivo, em vez de ser realmente individual. Existe uma outra passagem também, Talmud, que diz assim, um sábio falou que ele preferia um dia de chuva do que a vida no outro mundo. Aí pegou, mas por que do que um dia de chuva? Eu disse, não, porque a vida no outro mundo, ela é individual, vai depender dos teus méritos. Mas um dia de chuva vai agraciar, se a chuva for de bênção, tanto as pessoas boas, como também as pessoas ruins. Rabino, sabe o que eu tô pegando? Tô achando incrível, inclusive, as histórias, e me faz refletir bastante. E eu tô vendo que, no final, a gente tem que trabalhar em prol das pessoas. Afinal das contas é isso. Por exemplo, o Estado de Israel, na atualidade, ele tem todo um objetivo de ajudar. Eu fui para Israel, por exemplo, na década de 80, fiz, como chama-se em português, emigrei para lá. Então, eu recebo uma ajuda de custo do Estado. Pô, legal. Ele tenta me fazer com que eu possa prosperar dentro do Estado lá, para poder eu ficar lá. A ideia é essa. Então, imagina, milhões de pessoas que foram de fora, do mundo inteiro para Israel. E como que já conseguiu absorver essas pessoas em pouco tempo. Eu fui, eu recebi um apartamento. Do apartamento das coisas básicas, tinha uma geladeira, tinha um fogão, tinha um sofá, tinha uma cama. E todo o objetivo era esse. Então, outros também, no outro prédio, nesse prédio que eu estava, também receberam.
Eu tinha até um amigo lá que era um americano. Aí faltava ligar a luz lá do lugar, né? Aí a gente foi na Celpa de lá, para vocês entenderem. Aí chegando lá, eu fui com esse meu amigo americano. No dia seguinte ligaram, não ligaram a dele. Por algum motivo não ligaram a dele. Só que ele não falava hebraico ainda direito. Aí ele foi lá, esculhambou lá. Chateado. Chateado. Vai ver o teste dele. Mas não era, ele não tinha se comunicado direito, não tinha dado o endereço direito dele, qual era. Aí depois ligaram. Ou seja, tem todo o objetivo de tentar ajudar essa participação lá, que integra as pessoas, que é o diferencial. Sabe que eu percebo que quando a gente trabalha por um coletivo forte, aí trazendo agora para o nosso ramo aqui, para o nosso negócio, quando a gente trabalha por um mercado, por empresas fortes, a gente cria uma comunidade forte. E o dinheiro naturalmente circula por aí, né? Tá certo, é isso daí. Então, na verdade, quando a gente não foca no dinheiro, o dinheiro acaba vindo. Como naquela primeira história que você falou. Porra, o Rabino vai de manhã, cara, dinheiro, ninguém vai te dar. Mas quando eu não falo em dinheiro e falo outra coisa... o cara fica feliz então, de te dar. Isso pode ser, então, eu posso dizer assim, cara, um princípio muito forte do judeu é a comunidade, a coletividade. É a coletividade. É pensar numa comunidade forte. Exatamente. O judeu sempre viveu, mesmo espalhado pelo mundo, em pequenas comunidades. A gente percebe quando viaja aqui pela Amazônia, por exemplo, nessas várias cidades pequenas, todas elas têm um cemitério israelita. Se vocês já viram, tem um cemitério comum, aí do lado tem um cemitério israelita. Tem aquelas pessoas lá. Então, aquelas pessoas que moraram naquele lugar lá, quando elas falecem, o da comunidade, não, vamos fazer aquele enterro daquela pessoa lá, tudo mais. Então, isso é um modo coletivo de vivenciar, né? Sim. De ajudar o próximo, tudo mais. De pensar na comunidade como um todo. Não interessa se é uma vila ou se é uma cidade, se é uma metrópole. Exatamente. Tem que pensar num todo. Rabino, antes de eu ir para a minha próxima pergunta, eu queria que o senhor conceituasse Talmud, que o senhor falou algumas vezes. O Talmud é todo um estudo oral, assim para a gente entender melhor. Deus entrega a Torá para a gente no Monte Sinai, entrega por escrito. Só que o hebraico é uma língua tão antiga, que é uma língua que não tem vogal. Não tem vogal. Isso quer dizer o seguinte, tu vai escrever o nome Brasil, tu bota BRSL, ou então ZL. Como é que eu sei que isso é Brasil? Pode ser Barzel, um outro nome também? Então, o contexto que vai me dizer. Então, por isso é preciso que alguém passe oralmente como se dá essa leitura dessa palavra. Então, tem todo um estudo oral sobre isso. Então, não dá para ter só, por exemplo, tu passa o texto para alguém, lê isso daqui. Não é assim. Não tem que ser literal. Ele tem que passa o texto, agora tu vai ler junto comigo. Mas isso aqui é assim, isso aqui é assim. Vou te dar um outro exemplo, até do português. A letra X do português. Pode ser X mesmo, como enxame. Pode ser SS, como em próximo. Pode ser um Z, como em exemplo. Pode ser um CS, como em táxi. Como é que eu sei que é o X? A tradição oral. Se o português fosse uma língua morta, digamos, por 1000 anos, quem saberia ler a palavra próximo com SS, não próximo? Tinha que ter alguém que passasse oralmente, não, essa palavra aqui é o SS. Não, ali em enxame é X mesmo. Então, isso chama-se oral. Então, o Talmud representa justamente toda essa cultura passada oralmente. Sabe o que eu tiro disso, Rabino? É Sim. que a gente respeitando os mais velhos, a gente consegue aprender com eles. Porque essa cultura oral só vem dos mais experientes, dos mais antigos e tudo mais. Falar de uma base aí. Na nossa cultura normal, ocidental, é do contrário. Nossos velhos são pessoas ignorantes. Nós sabemos mais do que eles. Sim, papai tá gagá, papai não sabe de nada. Na cultura judaica é o contrário. Não, é ele que sabe. É como se as gerações fossem diminuindo. E como é que eu posso saber mais que eles? Porque nós somos anões montados em gigantes. Mas o gigante é ele. Né? O gigante é ele. O gigante é ele. O anão somos nós. A gente vai saber mais quem está em cima do ombro dele. Então, de fato, o que é passado para nós tem toda essa cultura grande. E tem outro detalhe também. Tem que a maneira de como você estuda. O Talmud gosta de discussões. Não são dogmas. São discussões. Como isso se dá aqui? Se dá dessa maneira. A outro vem dar uma outra opinião. Vou te dar um exemplo. Um homem era casado. Aí, ele queria se divorciar da mulher. Vou chamar de mulher A. Ele se divorcia da mulher, mas a mulher engravidou.
Engravidou, mas se divorciou. Passou um mês, ele casou com uma mulher chamada de B. Mulher B. Aí a mulher também B engravidou. Só que a mulher B teve filhos com 7 meses. E a mulher A com os 9. Pergunta, quem é o filho primogênito desse homem? O da mulher A ou da mulher B? Aí vem toda uma discussão. Tá música em cima disso. Eu me senti na aula de direito agora. Mas aí, qual a primogênito? Resposta é textual. Lá é dito que é o princípio do vigor do homem. Então, nesses 2 casos, qual foi o princípio do vigor do homem? Foi com a mulher A. Nasceu depois, mas ela representou o princípio do vigor dele. Foi lá que vingou primeiro, digamos assim. Então, textualmente, tem que saber tirar da resposta do texto situações reais da vida. Eu vejo isso mais como mentores. Posso dizer assim? Pode. Ele vai me ajudar a interpretar situações para a minha realidade atual. Então, o rabino, ele tem essa formação mais ligada aos textos, a partir dos textos, dirimir dúvidas. Para o dia a dia, para o que está acontecendo. Pô, legal, Rabino. Isso já está me ajudando bastante. Olha, eu já tirei aqui 2 coisas bem legais. Criar uma comunidade forte, tendo uma comunidade forte, o dinheiro circula, todo mundo fica próspero aí. E ouvir os mais experientes, ter mentores. Eu acho que é interessantíssimo. Aí, Rabino, eu quero ir para um outro momento agora. Dentro dos princípios dos valores do judaísmo, como é que isso pode ajudar a prosperar nos negócios? Eu quero agora trazer o senhor mais para o lado business mesmo, tipo aqui, o Grupo Polaro. Como é que dentro desses princípios, que são vários, dentro daquelas regras, leis que tem... Aliás, são quantas leis que tem? Tem um 613, número. Dentro desse mundo de 613 regras, como é que eu posso... O que eu posso trazer para o mundo do negócio que o senhor consegue me passar? E existe uma situação assim. É utilizado isso até por outras igrejas, falam isso. Essa questão de dízimo. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre o dízimo. Tranquilo. O dízimo, em hebraico é a palavra maser. Maser quer dizer de 10, dízimo. Mas essa palavra também tem ligação com a palavra riqueza, ashir. Então, é dito no Talmud assim, você faz o dízimo para que você possa realmente enriquecer. Você está dando uma coisa que é tua para tu ter esse enriquecimento. Aquele princípio lá no primeiro, né? O dar antes de receber, o desapego. Lá também. Só que isso aí é uma coisa um pouquinho difícil. Tu ganhaste um dinheiro, ganhaste 1 milhão. Dar um dízimo é alto. Dói, vai dar 100 mil. Então tu tem que saber como lidar com isso, ver as pessoas que vão receber. Isso é outra coisa também. Quem recebe o dízimo? Quem recebe o dízimo são pobres, são órfãos, viúvas, e até aquelas pessoas que às vezes se aderem ao judaísmo, chamado de peregrino. Mas não é peregrino no conceito cristão de andar de um lugar para outro. Peregrino de aderir, de chegar, de se aproximar. Usa outro termo hoje em dia de se converter. Convertido, que Convertido, exatamente. Então, esse também tem que receber o dízimo também. Então, o dízimo era feito assim, 1 ano para o necessitado, outro ano para a viúva, outro ano para o órfão e outro ano para esse estrangeiro. Então, tu vê a preocupação com o estrangeiro, inclusive. O que é o estrangeiro? É aquele que não teve a tua mesma educação, é aquele que não nasceu junto contigo. Mas ele, não é o conceito de estrangeiro de outro país, é o conceito de estrangeiro fora da tua cultura. Fora da tua cultura. Mas ele chega, não, mas eu quero fazer parte. Eu reconheço que está correto isso aqui. Aí tem que ser bem recebido para entrar justamente nesse meio aí. Pergunta é, mas por que tu vai ajudar só esse? E o de fora? Não, aqui a situação é muito simples. Cara. Isso é igual um clube, por exemplo. Quem entra no clube? Quem paga o clube? Tu vai usufruir das benesses lá. O cara não paga, quer usufruir as benesses. Pô, não dá. Não vai rolar. Então tem que ter todo esse modelo. Agora, ele quer entrar, então vamos fazer entrar e participar ativamente desse modo de vida. Cara, o que eu achei interessante é, pegando o que o senhor falou, a gente tem que saber a quem ajudar. E essa sabedoria só vem com a escuta dos mais antigos. Por exemplo, tu vê um mendigo na rua, tu vai dar 100 reais para ele. Tu acha que ele vai fazer o que com 100 reais? Cara? O nosso raciocínio, nossa criatividade vai longe. Só vai para coisa que não presta. Só coisa que não presta. Eu me lembro quando eu morava em Manaus, eu morava perto do calçadão lá, né? Aí, aqueles mendigos de rua lá, a gente conhece, tudo mais. Aí uma vez um deles ganhou no jogo do bicho. No jogo do bicho. Aí fez uma festa de manhã. Jogo do bicho, sabe o que tudo mais, né? E o pessoal conhecia ele. Quando
quando ele chegou de noite lá, ele estava chorando lá, tudo mais, né? Ele ganhou dinheiro, foi para um lugar de promiscuidade, saiu com uma mulher, a mulher roubou ele. Então é muito complicado, realmente. Mas, ó, eu pego assim, se realmente participasse da cultura judaica, ele teria se aconselhado com mais experiente, com mais velho, para saber o que queria fazer. É, exatamente. As situações que chegam para o rabino no dia a dia são situações impressionantes, cara. A gente fica, como é que a pessoa está perguntando isso? Aí está perguntando, cara. Situações de casa. Do dia a dia. As mais variadas. Chega a se aconselhar com o senhor sobre negócios mesmo? Chego. A perguntar como reagir, como agir. É. Porra, legal. É muito legal. Rabino, eu quero falar agora com o senhor sobre educação financeira. Tá. Mas antes de falar, eu queria trazer uma passagem do Talmud. Lembra que a gente conversou antes aqui, antes de começar a gravar? Eu vou ler aqui. Pois não. Existe uma lei que encerra muitas sabedorias. Ela consiste, metaforicamente, no fato de que uma pessoa deve sempre dividir seu dinheiro em 3 partes. Enterrar 1/3 no solo, investir 1/3 em negócios e manter 1/3 em sua posse. O que eu andei vendo é a interpretação disso atual. Quando fala enterrar 1/3 no solo, é investir em imóvel. Investir 1/3 em negócio é negócios, literalmente como a gente entende hoje, business, de empresa e tudo mais. E manter 1/3 em sua posse. É ter dinheiro líquido aqui para eventuais oportunidades ou problemas. Isso me faz ver que não é um texto, né? Mas é um ensinamento de mais de 2000 anos que já fala sobre educação financeira. Qual a importância que tem a educação financeira na cultura judaica? Essa educação financeira é tão importante que o judeu, desde pequeno, além de estudar as letras do hebraico, ele já aprende matemática, já aprende os números. Vou te dar um exemplo. Todas as letras do hebraico são números. Por exemplo, a primeira letra é Aleph, é o mesmo que alfa em grego. O grego veio do hebraico, né? Uhum. Alfa, então, é 1. Bet é a segunda letra. Beta é em grego. Inclusive, a palavra alfabeto em português vem da origem do hebraico, né? Boa, do legal. grego, que é alfa, e beta é Aleph, Bet. Então, o Aleph é 1, Beta é 2, e assim vai. O Gimel, que é gama em grego, é 3. Dalet, que é delta em grego, é 4, e assim por diante. Então, quando tu vai estudar o texto, tu vai se utilizar muito dessa, chamo de gemátria. Gemátria é essas combinações matemáticas, para a gente entender o texto. Como é que eu posso, às vezes, interpretar o texto? Então, eu utilizar essa matemática, isso é um ensino financeiro. Por que os judeus prosperaram quando vieram para cá, para o Brasil, no século XIX? Porque eles sabiam ler, escrever e matemática. E já sabia isso. E eles vieram para cá, para o Brasil, com a idade de 15 anos, 16 anos, eram pessoas novas. Meu avô, quando saiu do Marrocos, veio para cá, ele veio para cá com 14 anos. 14 anos. 14 anos. E se virava sozinho, ficou aqui em Muaná. E já era alfabetizado? Já tinha conhecimento de números, de matemática? Ficou em Muaná aqui, daqui de Muaná ele foi para Santarém, Santarém foi até Óbidos. Em Óbidos, ele foi se meter no interior de Óbidos. E lá, então, ele conheceu a outra família, né? Que era de Óbidos. E o meu pai nasceu nesse interior, chamado Flechal. Eu fui lá em 2016. É uma cidade que não existe, não tem rua, não tem nada lá. Falei, meu papai nasceu aqui. Não existe. História é essa? Como é que o vovô veio morar aqui? Aí o papai casou com a minha mãe, que era de Óbidos. Quando eles brigavam, mamãe dizia, cala tua boca, rapaz, tu é do Flechal. Ainda xingava aí. Era pior do que a cidade dela aqui. Pô, imagina essa. Imagina. Só que ele tinha... Aí ele só teve o primário. No civil. Só que ele conseguia ler, escrever, sabia o hebraico, sabia essas matemáticas e tudo mais. Então ele prosperou. Pela cultura judaica, ensinando ali o alfabeto. O que ele fazia? Ele vendia. E vendia a prazo. Isso na década de 60. Praticamente as lojas não tinham a prazo. Isso já a partir da década de 70. Carnê e tudo mais. Então, quando ele vendia, ele ganhava dinheiro. E tinha que ter o controle. Tinha o controle. Aquelas listas. Esse comprou tal, esse comprou isso aqui. E às vezes ele vendia para essas fábricas que tinham aqui em Belém, no bairro do Reduto. Aí ele conseguia que o diretor lá da fábrica descontasse do empregado. Era um avanço. Porra, era o consignado, né? Era o início do consignado.
E fazia. Aí ele dava uma porcentagem para o responsável pela fábrica lá de fazer esse desconto. Então ele comprou carro, comprou a casa dele. Prosperou, cara. Prosperou. Saiu do flechal. Saiu do flechal. E levou o filho para Jael. Foi, levou o filho para Jael, exatamente. Tudo por causa do conhecimento. Então, esse conhecimento básico do hebraico, ele te dá realmente vários avanços desse conhecimento. Só a título de exemplo, como eu falei, o Talmud é um livro que ele é um debate. Ele não é um livro só de estudo, de você ler. Você debate ele. Tu tens que ler ele geralmente com outra pessoa. Tu vai lendo, vai debatendo, vai lendo, vai debatendo. Que a Coreia do Sul, esse país, Coreia do Sul, fez uma pesquisa por que os judeus têm tantos prêmios Nobel. 30% é muito. Sim. É muito. 30% é muito. Aí, na pesquisa deles, eles viram um dos que causa justamente isso, esse estudo talmúdico que eles têm. Então, bora inserir aqui na nossa cultura da Coreia do Sul, no currículo escolar, o estudo do Talmud. Não é fantástico isso? Cara, incrível. Pessoas que não são judias, digamos assim, né? A Coreia do Sul não tem uma relação. O que eu acho incrível, Rabino, é porque é muito claro para o senhor, e eu consigo enxergar isso, a diferença entre debate e confronto. As pessoas, hoje, pelo menos eu vejo muito aqui, elas acham que qualquer discussão já é um confronto. E não. Eu acho que o Talmud aqui traz muito isso. Não, vamos debater. Tu dá a tua opinião, eu dou a minha, vem o outro dar uma terceira opinião. Exatamente. Vamos fazer um consenso disso aqui tudo. Será que é isso que falta hoje para nossa comunidade, nossa sociedade? O que falta hoje respeitar isso? Tem uma história assim. 2 pessoas foram ao juiz alegando que a terra pertencia a eles. Essa terra é minha. Eu dizia, essa terra é minha. Aí o juiz disse, olha, vamos fazer o seguinte. Essa terra é tua, que tu diz, essa terra é tua. Amanhã, bora nessa terra. Vou perguntar para ela. Aí eles foram para essa terra, né? Chegou no dia seguinte, foram lá. Aí o juiz, vou perguntar para ela. Terra, tu pertence a quem? A esse cidadão aqui ou a esse aqui? Acho que ele fez assim, né? Para ele ouvir. Aí quando ele voltou, perguntou, aí o que ela disse? Ela disse que tu pertence a ela. Agora deu ruim. Quando o cara morrer, vai para onde, né? Exatamente. A terra não é nossa, nós que pertencemos à terra, no final das contas. Mas isso é um ensino, para tu entender, é tipo um molho. Quando tu vai estudar, por exemplo, um tema, por exemplo, estudar direito, um exemplo, é tão seco o estudo, que se a pessoa não for o profissional para aquilo ali, tu não quer estudar aquilo ali. Mas se tu tiver aquele molho, essas histórias enriquecedoras e tudo mais, tu vai embora, cara. Analogia para tu entender como é que se dá isso daqui com isso dali. Vou te dar um exemplo desse cálculo matemático que eu estava falando. A palavra pai em hebraico. Pai em hebraico é av. Av. Como é escrito av? A letra Aleph, que vale 1, e o Bet, que vale 2. Então, deu 3. A palavra mãe. Mãe é em. É o Aleph, que vale 1. E o mem que vale 40, deu 41. Mais 3, deu 44. 44 é o mesmo que a palavra Yeled. Yeled quer dizer uma criança. Então, pai e mãe, quando tá junto, vai dar o quê? Uma criança. Cara, isso no hebraico é incrível. Então, tu cresce muito fazendo isso. Outra, palavra mão em hebraico. Mão é Yad. A palavra Yad chegou no grego como iota. Iota. Melhor, bora voltar. Yad é mão. No hebraico tem a letra Yod, que é uma figura assim. Desse Yod chega no grego como iota. E chega no português. Jota. O Jota do português é o mesmo que iota do grego. Esse iota do grego é iota do hebraico. Esse iota do hebraico é Yad. Yad é mão. Como o português mudou a pronúncia. Por exemplo, lembra aquele papa que era Carol Wojtyla? Lembra? Não lembro. Você já estou ficando velho. Mas eu posso lembrar. Alguém traz um celular aí para mim. Carol Wojtyla. Wojtyla era escrito com J. W-O-J-T-I-L-A. Mas ninguém Wojtyla. Wojtyla. Porque o J tem a pronúncia em outras línguas realmente de um I. Bom, porque eu falei isso? Então, Yad, no hebraico, vai dar Yod é 10, o Dalet é 4, deu 14. Uma na mão com outra mão faz a força, né? Sim. Dá força. Como é força em hebraico? Cor é Kaf, que é 20,
E o reto, que é 8, 28. 14 mais 14, 28. Então, uma coisa vai dando a outra, tá entendendo? Então, o estudo, ele toma um outro patamar, é outro nível. Cara, é outro nível. De novo, no final, é o conhecimento básico. O conhecimento, exatamente. É o conhecimento básico. Cara, cara, a gente devia cobrar por esse podcast, eu acho. Quando for pra tatu. Eu tô achando incrível, cara. Mas deixa eu continuar aqui, Avino, deixa eu continuar. Ó, eu trouxe alguns nomes, na verdade 2 nomes aqui sobre sucesso no Brasil de pessoas, de comunidade, de famílias judaicas. Uma é a família Safra, outra é o Silvio Santos. Isso. Por que eu trouxe eles? Eu queria saber como é que a aplicação dessa cultura no Brasil, da cultura judaica, como é que eles conseguiram prosperar, se o senhor consegue me ajudar. E trazendo para a nossa região, como é que o senhor vê essa aplicação desses princípios, desse conhecimento na nossa região norte, aqui no Pará, aqui em Belém, para a gente ter uma família Safra aqui, para a gente ter um Silvio Santos saindo daqui? Olha, falar de família Safra, família do Silvio Santos, a Barbanel, são famílias que vieram para cá praticamente sem nada e aqui que prosperaram. E tem outros casos que esses, pelo menos, não sofreram as agruras da Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta, como é que aqueles que sobreviveram ao Holocausto vieram para cá, para o Brasil, e prosperaram? Como, rapaz? Parece uma recompensa. Você sofreu aquilo ali, você passou aqueles 5 anos de horror lá, perdeu seus parentes, perdeu muita coisa, você ficou vivo, que você nem sabe como. E quando acaba, tu sai do nada. Tem que pedir autorização para aquele país te receber. Aí tu chega e de repente tu tá rico. Por exemplo, aqui em Belém tinha a família, tem a família Raskovski, é um exemplo. Alguém que prosperou. E teve sabe o Boticário? Sim. Quem trouxe o Boticário para cá, para Belém, foi essa família. Enriqueceram muito. Em outras famílias que eu não vou dar nomes, porque fica mencionando nomes não de autorização. Porra. Patrocina a gente, inclusive. Mas prospera. Então, isso daí realmente... Agora, acho que a pergunta chega mais básica e vou dizer um segredo, se é que é um segredo. O povo de Israel é um povo pequeno. Na história da humanidade, é um povo sem importância alguma. Deveria ser assim. Exemplos. Povo importante, o egípcio. O Império Egípcio é uma coisa... Enorme, fenomenal, fantástico. Império Babilônico, também, uma coisa enorme. Tá? Os assírios, os persas, eram povos grandes e de uma cultura assim, imensa. Por que esse povinho, vou chamar agora assim, judaico, prosperou? Olha bem agora a diferença. Os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, eram povos pequenos, que só são conhecidos pela literatura hebraica, né? Que a Torá fala deles, que a Bíblia fala deles. Mas nós éramos iguais a eles. em termos de tamanho. Então, por que eles não prosperaram? E por que a gente prosperou? Essa que deve ser a pergunta. É uma pergunta básica. Sim. A resposta para isso, ninguém tem uma resposta histórica, não tem uma resposta sociológica, nem nada. O único diferencial que a gente pode ver é a gente sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e estamos no Monte Sinai. Ali consegue algo diferente, mas algo diferente demais. Então, essa revelação de Deus no Monte Sinai é que vai deixar esse diferencial. A gente, a partir daí, faz uma aliança com o Eterno. Essa aliança, ela é de 2 lados. Quando eu, por exemplo, vou fazer a minha parte com a aliança, o Eterno faz a parte dele. Quando, porventura, eu não faço a minha parte, o Eterno deixa de fazer a parte dele também. E olha aqui, a Torá fez. Nos deu uma terra que é uma encruzilhada. Por exemplo, os egípcios queriam lutar com os babilônios. Tinham que passar pela terra de Israel. Matava quem estava lá. Os babilônios queriam ganhar o Egito. Passavam lá. A Grécia fez do Alexandre o Grande, nas suas conquistas, passou pela terra de Israel. Os romanos, pela terra de Israel, matava quem estava lá. Por que Deus não deu uma terra para nós, como o Iêmen, por exemplo, no fim daquela península que ninguém passa por lá. Ninguém passa por lá, a gente vai viver bem. Não, tu vai viver aqui nessa terra perseguida. Por quê? Porque a dificuldade é que te leva a ter união com os outros.
na dificuldade que tu vais clamar pela força do Eterno, pelo poder do Eterno. Então, é um diferencial muito grande isso daí. Então, o que aconteceu lá no Sinai é justamente isso. Deus se revela, e nessa revelação, o caminhar desse povo foi diferente dos outros. Então, a gente conseguiu passar uma história, uma literatura para um público-alvo, que era o próprio povo de Israel que tinha que ouvir o que estava escrito lá, e conseguir viver. Quando a gente foi exilado, a gente podia se perder na dispersão, na debolota da história, acabou. Por que tu tinha que guardar alguma coisa? Então, essa força da Torá e essa força desse estudo e o Talmud fez com que o povo de Israel permanecesse até hoje. Eu posso dizer, Rabino, então, que primeiro, a gente não pode desistir na dificuldade. Temos que ser resiliente o suficiente exatamente, e nos apegar no que é certo. Isso. Eu posso falar que isso é um dos princípios básicos do judaísmo? Pode. Vou te dar um outro exemplo. O Israel foi fundado agora, 70 anos atrás. Quem deveria morar lá? Os judeus. Mas ele morava lá? Não, ele morava aqui no Brasil, morava na América, morava na França, morava em outro lugar. Então, a gente vai para Israel. A pergunta agora é outra. Quem é o judeu? Como é que ele de lá vai saber que ele é judeu aqui? Digamos que eu sou judeu, mas eu acredito em Buda. Sou judeu ainda? Não. Sou judeu, mas eu sigo o cristianismo. Sou judeu ainda? É complicado. Complicado. Então, olha o que aconteceu. Por incrível que pareça, nessa diáspora, né, que demorou quase 2000 anos aí, os outros povos também não recebiam judeu. Por exemplo, no Brasil aqui teve a Inquisição. A Inquisição dizia, tu não fosse na igreja, vai ser morto. Ou ele fugia, ou ele se enganava, que ele era cristão, ou então acabava ali a história dele. Então, a gente conseguiu voltar para Israel, agora, praticamente intactos. Aqueles mesmos judeus que tinham no passado, estão hoje lá em Israel, estudando o quê? Os mesmos textos. Então, quando eu viajo para Israel, sou brasileiro, vou ter contato com aquele judeu, como eu falei, do Irã. Mas pode ser do Iraque, pode ser da Síria, pode ser do extremo do leste europeu. Pode ser da Amazônia. Pode ser da Amazônia. O estudo é o mesmo. É o Talmud, aquele tratado tal, que o rabino disse foi isso, que o outro disse foi isso. Então, vai ter a mesma coisa. Se eu for numa sinagoga, por exemplo, como tu foi na nossa sinagoga, sobe, desce. Não entende nada que estavam falando. Senta, levanta. Chegar a outra sinagoga, é a mesma situação. Chegar lá, um momento vai ficar em pé, outro momento vai ficar sentado. Então, isso deu justamente como posso dizer, uma união do povo. Se a gente tivesse traduzido para o português, se eu fosse para a América, eu não ia reconhecer o judeu lá, que ia falar inglês. O judeu da França ia falar francês. Não, se eu vou na sinagoga dele lá, ele está em hebraico. Então, essa união é que ajuda realmente o povo de Israel. Por exemplo, os judeus moravam em Recife, vieram quando o Brasil ficou naquela parte, o Brasil holandês, né? A Holanda tomou conta do Nordeste. Aí vieram os judeus. Que judeus eram esses? Judeus portugueses, que foram expulsos de Portugal pela Inquisição em 1496. Foram embora. Alguns foram para Marrocos, outros foram para a Holanda, outros foram para a Turquia. Quando a Holanda conquistou o Brasil, esses judeus ainda falavam português, mais de 100 anos. O cara morava na Holanda, falava português. Aí ele veio para o Brasil. Aí veio o Maurício de Nassau, que fez a cidade ficar bonita e tudo mais. Aí tinha a Rua dos Judeus. E eles trabalhavam com o que, geralmente, isso? Com bolsa de valores. Porque tinham contato. O parente dele ficou lá na França, outro ficou em outro lugar. Disse, olha, eu tenho um produto para vender aqui. Praticamente não era como tu fala com o telefone, era por carta. Era carta. Mandava e demorava. Mas esse contato dava riqueza. Aí quando nós expulsamos os holandeses daqui, esses judeus foram embora. Alguns ficaram no Suriname, bem aqui no Suriname, que é holandês. E outros seguiram e chegaram até onde era Nova York, que até então pertencia à Holanda. E de lá a Inglaterra tomou conta, tudo mais, é um acordo com a Holanda. Então os primeiros habitantes, os primeiros judeus de Nova York eram judeus portugueses e brasileiros. Pô, legal. E olha a prosperidade que essa gente tem lá. É muito grande, né? Baseado em bolsa. Baseado em bolsa. Saíram daqui e foram lá para cima. Exatamente. Simples assim. É simples assim. Rabino, eu vou fazer um apanhado do que a gente pegou, do que eu peguei, na verdade, aqui com essa nossa conversa, tá? Comunidade forte,
A gente tem que ouvir os mais experientes, ter aí como os mentores. Isso. Saber a quem ajudar, que é importante também, que não adianta ajudar todo mundo. Exatamente. Porque senão nós acabamos perdendo dinheiro, perdendo tempo, né? Conhecimento básico. Aí se eu volto para o negócio, tem que saber o básico do teu negócio. Não desistir / ser resiliente e ter uma cultura extremamente forte. Como o senhor falou, pô, o judeu daqui da Amazônia lê o mesmo livro que o judeu lá de Israel. Isso é cultura forte. Não se perder ao longo do tempo. Exatamente. A gente tem algum tipo de cultura da Amazônia, por exemplo? Claro que a gente tem. Você gosta de comer pirarucu, que é o peixe daqui, come tambaqui. Tá, mas as outras coisas, não, a gente não tem. Ah, o que vocês fazem em Natal? Nada. Respeito os nossos irmãos, vizinhos que fazem Natal. Por exemplo, estou no meu apartamento, no meu prédio. Chega nesse período, estou Feliz Natal! Isso, mano, Feliz Natal. Não, para você também. Tá entendendo? É assim. Feliz Páscoa. Feliz Sírio. Feliz Sírio, para você também. Você não vai brigar, não tem por que brigar. Agora, mantém-se. Isso a gente passa para os nossos filhos, não brigue com ninguém, tudo mais. Estuda, às vezes, em escola comum, normal. Eu estudei, por exemplo, em escola comum também. Nenhum problema com ninguém. É porque é muito claro para vocês a diferença entre conflito e confronto, né? É questão de debate e confronto. Tu pode até debater, trazer tuas ideias e trazer ideias, mas nunca vai haver confronto. É respeitar sempre. Respeitar sempre ao ponto de vista do outro. Exatamente. E o Talmud, ele preza muito por isso. Se for ler o Talmud, esse rabino disse isso, outro disse uma coisa que era em contra o que ele estava falando, mas todos estão escritos. E todos são palavras... E todos são respeitados. Pô, legal. Rabino, estamos indo na reta final, tá? Eu queria do senhor, eu sempre peço para todo mundo que vem aqui, um conselho. Só que hoje eu queria aprofundar. Eu queria um conselho judeu para quem está chutando a gente, um conselho da cultura judaica para os empreendedores, para os empresários que acompanham a gente. Enfim, o que o senhor pode falar de conselho para a gente? O conselho básico é o que você busca na sua vida. E isso não deve interferir na vitória alheia e na prosperidade alheia. Você deve ficar feliz com essa prosperidade do outro, que isso vai alcançar você também. Um exemplo para isso, o Talmud relata sobre a morte do Moshe. Moshe é o Moisés. Então, o Moisés da Bíblia, ele tinha passado a autoridade profética dele para o seu sucessor, que era o Josué. Então, Moisés, quando falava com Deus, ele estava numa tenda, no tabernáculo. E lá Deus falava com ele. Quando ele passa a autoridade para o Josué, já é o Josué que vai entrar na tenda. Aí o Josué foi chamado e entrou. Quando o Josué saiu, o Moisés perguntou: o que foi que Deus te disse? Aí o Josué disse: quando tu entrava lá, eu não perguntava isso para ti. Aí o Moisés sentiu. Aí o Moisés disse: eu prefiro 1000 vezes a morte do que 1 segundo de inveja nesse mundo. Cara, que incrível. É fantástico. Então a gente tem que ter realmente essa percepção que ele está prosperando, isso também vai cair para você. Se você quer prosperar sozinho, essa bênção não vai chegar para ti. E nunca chega. Rabino, então fica aqui meu obrigado. Mas antes de eu me despedir do senhor, eu quero o nosso recado aqui, né? Compartilhe esse podcast com algum amigo, com algum parente, com algum sócio, enfim, com alguém, porque é gratuito para vocês. Pra gente que tá aqui não, porque querendo ou não, a gente ocupa o tempo do Rabino, por exemplo. Compartilhe, porque a gente faz com vontade, a gente faz com a ideia de realmente criar uma comunidade forte, porque eu acredito particularmente, tendo uma região forte, economicamente forte, as pessoas vão ganhar mais, porque para mim é natural, o dinheiro chega para todo mundo. Então compartilhem, sigam a gente, né, Potiguar? Já botaste aqui, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no YouTube, a gente tá por lá. E, por fim, todo dia 1º, 10 e 20 de cada mês, a gente está lá com um episódio novo, até dezembro, se o Eterno permitir, por muitos anos. Então, Rabino, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, deixo já o convite para todos que quiserem frequentar uma sinagoga, a gente chama de Snoga, está de portas abertas, funciona na sexta-feira, 7h30 da noite, no sábado de manhã, 10h30 da manhã, e no sábado à noite, 7h30 da noite também. E o endereço é Manuel Barata, 718, edifício Infante de Sagres.
sala 1406. Aberto a quem quiser. Aberto a quem quiser. Porra, isso é a melhor parte. Então, pessoal, compartilhe, conheçam o Rabino, gente boa pra caramba, ele e a esposa dele, adora uma coca igual eu. E é isso, abraço.